Deus, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Glória a Jesus. Nós iremos dar continuidade à nossa série de estudos sobre as parábolas de Jesus, e nós estaremos nessa noite, neste momento, estudando sobre a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Em Mateus capítulo 25, glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quem foi encontrando vai dizendo amém. Amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Nós estaremos aguardando o Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, primeiro Evangelho. Louvado seja Deus. Mateus 25, todos encontraram. Amém. Glória a Jesus. Mas antes de nós lermos as parábolas, nós iremos compreender o contexto, que levou a Jesus proferir ou falar ou ensinar através dessas parábolas. No capítulo 24, no capítulo antes, louvado e agradecido seja o nosso Deus, ele vai estar falando sobre os últimos dias, Jesus está dando uma aula de escatologia, falando sobre as últimas coisas, como iriam acontecer. Depois desse ensinamento aos seus discípulos, ele vai trazer essas duas parábolas. Aí a gente compreende o que significa, o que vai significar a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, Louvado e agradecido seja. Eu vou ler alguns versículos, porque o nosso objetivo é as parábolas, mas para a gente compreender o contexto e o cenário que fez Jesus proferir essas palavras, vamos ler alguns versículos para a gente trazer um bom entendimento ou esclarecimento daquilo que Deus preparou para as nossas vidas nessa noite. Versículo, capítulo 24, versículo 1. Olha o que vai dizer. Quando Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentados no monte das oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa é a pergunta de quem? Para quem? Para Jesus. Glória a Jesus. Jesus vai começar agora a ensinar os discípulos como seria a sua segunda vinda, como seriam as últimas coisas que iriam acontecer. Vamos ler algumas delas. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha, tenha cautela para que ninguém seja enganados, Ele dá antes de dizer o que vai acontecer, ele está dizendo bem claro: olha, vou ensinar a vocês, a nós que aqui estamos nessa noite, para que ninguém venha nos enganar. Embora alguns versículos mais na frente ele vai dizer que os falsos profetas enganarão até os escolhidos. E olha o que ele já está dizendo antes de dizer: cuidado para que ninguém vos engane. Então tenhamos nós o cuidado, a cautela, porque hoje é uma diversidade de ensino, sobre essa questão tão importante, tão esperada para nós, que é a volta de Jesus, o arrebatamento, melhor dizendo, o arrebatamento, quando Jesus vier nos arrancar, aqueles que estiverem vivos, é claro, na terra, aqueles que estão mortos, que estão em Cristo Jesus, serão ressuscitados. Depois os que estão vivos serão arrancados, arrebatados da terra e se encontrará com Ele no céu. Amém, irmãos? Então ele vai dar algumas coisas aqui, é interessante e a gente também ressaltar essa noite para a gente entender bem a parábola. Vamos lá. Versículo 6. Ouvires de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é visto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Então, desde quando nós temos o conhecimento ou vamos à escola, a gente aprendeu, né, que houve guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, a Terceira Guerra Mundial, e aí vai. E hoje ainda na atualidade nós temos ouvido guerras, né? Sim ou não? Sim. Estamos ouvindo ainda hoje, mas ainda não é o fim. Não é o fim, mas são sinais. Versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Nós estamos ou não estamos vivendo tais coisas, né? Vamos lá. 8. Mas todas essas coisas são os princípios de todos. Olha que negócio terrível. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Está acontecendo ou não está acontecendo? O povo mais odiado da terra é os cristãos. Então, muitos já morreram, muitos estão morrendo nesse exato momento por não negar a Jesus, né? Nós somos, graças a Deus, por nós morarmos no Brasil, temos essa, né, facilidade ou essa liberdade de expressar, mas nós estamos vendo o cerco se fechando a cada dia aqui no Brasil, né? E vemos as perseguições aumentando e as situações, né, realmente acontecendo para o nosso lado também. Então, nós temos que estar firmes em Jesus. Versículo, parei no 9, não foi? É o 10, né? Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. É uma realidade. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão. Olha, e por se multiplicar a iniquidade, a amor de muitos. Estamos vivendo, sim ou não, essas coisas? Veja que Jesus falou isso há mais de 2.000 anos atrás, antes dele ser sacrificado, antes de ser morto. E tudo que ele falou, né, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Essa é a verdade, né? Então, tudo que ele falou já está acontecendo, né? Então, nós estamos vendo a iniquidade, a prática do pecado, né, se multiplicar por toda a face da terra. Nós estamos vendo, nós estamos, né, contemplando. Aconteceu algo terrível aí, nós estamos vendo aí nas redes sociais, né, um desfile de pessoas se declarando e aquela situação mostrando que era Jesus que desfile em toda uma coisa terrível, está se multiplicando e a cada dia vai piorar. E muitos, infelizmente, que conhecem a palavra, estão expirando o seu amor por Jesus. Quantos de nós, nós estamos aqui, muitos que dentro da igreja, ouvindo a palavra, servindo a Ele, adorando, pregando, né, evangelizando, fazendo diversas coisas, mas chega um momento que esfria e acaba retornando ao Egito, retornando ao mundo, né? Infelizmente, isso é uma realidade terrível que não vem acontecer em nós, em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim, mesmo que seja nosso último momento. Você ou morre, ou você, para viver, tem que negar. Aí é uma escolha que cabe em cada um de nós. Ou negamos para viver, ou morremos para viver com Jesus. Sabe? Negócio sério. Então, tem muitas pessoas que estão nessa situação. Vamos lá, 14. Este é o Evangelho do Reino será. Esse é interessante, versículo 14, né? E este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Né? Virá o fim quando toda a humanidade ouvir falar de Jesus. Se não chegou ao fim, é porque tem pessoas, tem gente que ainda não ouviu falar de Jesus, ainda não ouviu falar que eles acreditam nisso. É verdade. Tem tribos, tem pessoas que vivem isoladas da tecnologia, que a tecnologia, né, facilitou a propagação do Evangelho, mas tem lugares que nem tecnologia chegou, quanto mais o Evangelho. Então temos ainda essa dificuldade, mas quando isso acontecer, que todos ouvirem falar de Jesus, aí chegará o
Porque diante do trono de Deus ninguém vai dizer, eu nunca ouvi falar de Jesus. Ninguém terá essa ousadia de dizer, eu nunca ouvi falar do teu filho. Aí vem esse versículo, não, todo mundo vai ouvir. Aí sim chegará ao fim. Vamos lá, 15. Quando pois vides que a abominação e desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenta, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte para trás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, né? E quando está inverno, o que a gente vê? O que acontece? Muitos nem vêm para a igreja, né? A chuva atrapalha, né? Que Jesus volte e que seja um dia bem ensolarado para todo mundo estar na igreja. Estou ouvindo sem angustiar. Imagine chovendo, né? Porque haverá então grandes aflições como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E assim aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles. Nós estamos já vivendo isso, né? O tempo está passando e o piscar de olhos está sendo abreviado. O tempo por causa de nós que somos justos. E o tempo está sendo encurtado a cada momento. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja aí. Então, temos que ter muito cuidado, porque os falsos profetas, falsos cristãos surgirão com grandes sinais e prodígios. Então ele não vai ser qualquer pessoa, alguém que tenha poder para enganar até os escolhidos. Então temos que ter esse entendimento, que a árvore ele não se conhece pelo fruto. E o fruto do Espírito Santo, tá? Que molda o ser humano de dentro por fora. Não é os talentos que diz que verdadeiramente é um grande homem de Deus, uma grande mulher. Versículo 25: esse eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra até o ocidente, assim será também a vida do filho do homem. Então é assim que virá, que acontecerá o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Versículo 36, para a gente entrar na parábola. Olha aqui vai dizer: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Unicamente o Pai. Ele vai dar o exemplo de Noé. Noé foi da mesma forma. Ninguém acreditava que viria o dilúvio, mas quando Noé entrou na arca com sua família, que veio o dilúvio, foi aí que vieram acreditar. E assim será a volta de Jesus. Nós pregamos, nós anunciamos, tudo está às claras, mas a humanidade, muitos deles não acreditam, não dão crédito, e só irão acreditar quando ele realmente voltar. Amém, irmãos? Então Jesus, dito tudo isso, né, aí ele vai dizer as parábolas para daí fazer aquilo que ele está ensinando e trazer bem clareza àqueles homens que ali estavam ouvindo. Então, capítulo 25, a partir do primeiro versículo, vai falar da parábola das 10 virgens, né? E essa parábola é bastante conhecida, né, de todos nós. É uma das que é muito falada. Então vamos agora capturar uns ensinamentos por dentro dela para as nossas vidas, para enfatizar, né, aquilo que Jesus já nos ensinou e que nós já lemos até agora. Vamos lá, capítulo 25, versículo 1 vai dizer: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Então
São 10? São 10 virgens. Não tinha ninguém diferente. Tem alguma diferente aqui? 10 virgens. Elas tomaram, todas as 10 tomaram as suas lâmpadas ou lamparinas. E todas tinham o mesmo objetivo. Qual era o objetivo das 10 virgens? Se encontrar com o noivo. Mas no versículo 2 e 3 vai dizer algo que diferenciava das 5, uma das 5, né? Diz assim, e 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. 5 delas eram prudentes e 5 loucas ou 5 imprudentes. 3, as loucas, ou as imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todos quedejaram ou dormiram, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há. Então nesse versículo era dar a resposta para o entendimento, o esclarecimento dessa palavra. Vigilância. Temos que ter vigilância. Jesus ele disse: vigiai e orai. Então a vigilância é o ponto principal para a gente permanecer na posição para quando Jesus ele retornar, a gente ser arrebatado ou se encontrar com ele nos ares. Então temos que estar vigilando. Por quê? Porque o mesmo versículo 3 vai dizer: porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Veja que várias vezes no capítulo 24 ele vai falar a mesma coisa. Eu fiz questão de ler o versículo 36 que diz: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, unicamente o Pai. Veja que ele várias vezes vai dizer: não sabe nem a hora, nem o dia, nem o momento. Ainda ele orienta: ore para que não seja no inverno, nem tampouco no sábado, Então ele diz: olha, se o pai de família soubesse, ele dá um exemplo aqui no capítulo 24, alguns versículos ele vai dizer: olha, se o pai de família soubesse o dia que o ladrão viesse, ele estava vigilante para não ser roubado, mas ele não sabe, então não tem como estar todo o tempo vigiando. Mas no versículo, no capítulo 25 das 10 virgens, se a gente não tivermos em total vigilância, a gente não consegue entrar no céu. Veja que todas elas têm o mesmo objetivo. E todos nós temos o mesmo objetivo, sim ou não? Sim. Claro, nós estamos aqui porque estamos querendo continuar firme na palavra de Jesus, crendo, confiante, perseverando, principalmente vigilante. Digo sempre aos irmãos: nós temos que entender que está em jogo para nós, não é casa, não é carro, não é casamento, não é faculdade, não é nada disso. Isso aí é consequência da nossa fidelidade. Tudo isso acontece quando nós somos fiéis e cumprimos as palavras do Senhor. Ele diz: primeiro o reino do céu e a sua justiça, e demais coisas do céu vão acrescentar. Ou seja, tudo aquilo que nós vamos precisar para viver bem na terra, Ele vai nos conceder. Tudo.
né? Porque ele tem poder. Mas o que está em jogo é a nossa salvação. E a salvação, ela é individual. Veja que todas elas carregavam as lamparinas, porque, né, não sabia a hora que o noivo viria. Então, mas as prudentes levaram consigo uma reserva de azeite, e as imprudentes não levaram a reserva, né? Quando nós falamos de azeite, traz ao nosso entendimento, né? Vem ao nosso entendimento o Espírito Santo, mas nesse caso aqui não está falando do Espírito Santo, porque quando as imprudentes vai pedir, as prudentes não dá um pouquinho do azeite, eles não, de forma alguma. Se a gente dividir o que a gente tem, a gente vai também perder a bênção, a gente vai pagar as nossas lamparinas. Vá e compra. E elas foram comprar o azeite, e compraram o azeite. E o Espírito Santo, ele não é comprado, é uma promessa dada pelo próprio Deus e enviada pelo próprio Jesus a nós. É uma promessa. Aqui não está falando especificamente do azeite, está falando de vigilância, porque se elas fossem vigilantes e entendessem que nós temos que entender, como o versículo 3 está dizendo, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, já se passaram mais de 2000 anos que Jesus morreu, ressuscitou e está no céu, né? Muita geração já se foram, nós já estamos está nascendo outra geração, né? E a mensagem continua sendo a mesma. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e hoje está sendo bem mais claro, porque temos a tecnologia que se propaga em todos os cantos. Jesus está voltando, a mensagem continua a mesma, mas Jesus ainda não voltou. Ou ele já voltou? Não. Nós estamos aqui na terra. Jesus não voltou. A gente não sabe o dia. O que ele quer? Ele quer que venhamos nos ensinar através dessa parábola. O que ele quer nos ensinar? Devemos ser vigilantes a todo tempo, para a gente não perder a nossa salvação. Para a gente não perder a nossa salvação, irmãos. Vigilante a todo tempo, para não perder a nossa salvação. A gente estamos em um rumo, em uma direção, em um caminho, seguindo para alcançar a nossa salvação. E a vigilância é importantíssima. A prudência é importantíssima. Na nossa vida não pode faltar oração, não pode faltar o jejum, não pode faltar a leitura da palavra de Deus, não podemos faltar a igreja de cultuar, nós não podemos, né, faltar os momentos de comunhão com o Espírito Santo. Temos que estar totalmente vigilante para não perdermos essas práticas, porque as práticas continuam as mesmas desde o tempo de Jesus. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus meditava na palavra, os discípulos da mesma forma, e assim vieram todos aqueles que vieram antes de nós, os que virão após nós, tem que continuar no mesmo caminho, vigilante para não perder a prática de oração, a prática da leitura da palavra, a prática do jejum, a prática da busca, a prática de congregar. E o que é que nós estamos vendo hoje? Por falta de vigilância, muitos estão deixando as suas lamparinas se apagarem. Muitos estão deixando as suas lamparinas já se apagarem. Aí quando se apaga, meu irmão, é complicado, porque para retornar é difícil, muito difícil. E não é algo simples, é complicado. Muitos de nós que estamos aqui dentro criticamos quem está lá fora. Dizia o fraco. Não, irmãos, não é fraco não, é falta de vigilância. Que Deus tenha misericórdia, porque não é fácil. E Deus nos ensina a ter cuidado para que a gente não venha cair, né? Tem que estar de pé para não cair, para não se afastar, para não se desviar, porque isso possa acontecer com qualquer um de nós, mas tenhamos nós vigilância, porque a pessoa que tem que se preocupar com nós é nós mesmos. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Sabe disso, né? Não é contra o diabo, porque já é derrotado pelo poder de Jesus. Ele já é derrotado. Ele não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é nós mesmos, nosso próprio desejo, a nossa própria carne, né?
Então precisamos compreender, e precisamos ser prudentes, vigilantes, porque Jesus ele está voltando. Jesus ele está voltando. Jesus ele está voltando. Então precisamos continuar vigilante a todo tempo, para quando ele vier, a gente ouvir ele nos chamar. O som da trombeta tocar e a gente ouvir Jesus nos chamar. E a gente entrar com ele nos céus. Porque quando a graça se fechar, quando as portas se fechar, aí, irmão e irmã, será mais difícil. É ou não é? É ou não é? E hoje é uma super graça que vivemos, né? Tudo pode dentro da igreja, tudo pode. Tudo pode. Quando eu aceitei há 20 anos atrás, que não é tão muito tempo assim, era tudo diferente. Muito diferente. Não quer dizer a tecnologia que antes não tinha, que hoje tem. Não é isso. É os cristãos de hoje é totalmente diferente da época que eu aceitei em 2003. Não é tão tempo assim. A diferença é gritante, é enorme, né? Não é a questão das vestes, isso é um costume. E cada igreja tem a sua. Porque para os crentes, não, isso não pode, mas hoje pode tudo. É melhor errar por excesso do que errar, né, por falta dele. E hoje tudo pode e vive um evangelho de qualquer jeito. Jesus realmente ele está, e as pessoas estão dizendo: eu estou preparado dessa forma. A pessoa não ora, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não jejuma, a pessoa não vai nem à igreja, não sente nem saudade, porque tem momento que tem imprevisto que surge, mas a gente sente aquela saudade. Eu poderia estar na igreja agora, neste momento, adorando e exaltando ao Senhor. Como é bom estar reunido com os meus irmãos, né? Isso tem que fazer parte das nossas vidas. Isso é a nossa vida. Então tem pessoas que vivem dessa forma e a vigilância está por água abaixo, acabou, não tem vigilância nenhuma. Vai para a igreja como se fosse qualquer outra religião. Eu sou cristão, pronto, acabou, porque agora é moda ser crente. Você sabia disso, né? Ser crente hoje é moda na nossa qualidade. Na minha época não. Se você era cristão, declarava cristão, né, você era exclusivo de muitas coisas. Não, o cristão ele é incluso tudo, pode tudo. Então ele pode fazer qualquer coisa, pode viver como qualquer outro. Então ele não é mais excluído, ele é incluso tudo em todas as coisas. E a gente está dizendo que estamos evangelizando. Na verdade a gente está fora do contexto bíblico que diz que tem que haver uma transformação. O evangelho ele transforma. O evangelho ele transforma as nossas vidas, né? Se você não está conseguindo se transformar, tenha um encontro com ele, com Jesus de Nazaré, porque ele transforma qualquer pessoa. Está difícil? Joelho no chão, oração, jejum, e dizer: Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Tenha certeza que você vai conseguir ser transformado, né, pelo poder que há em Jesus de Nazaré, porque verdadeiramente ele está voltando. E o inferno também ele existe, como o céu também. E nem por medo as pessoas estão vindo mais à igreja, porque acham que o inferno já é aqui. Se fosse aqui seria bom demais, né? Mas não é, irmãos. Não é. Parábola das 10, vamos agora para a parábola dos talentos. Versículo 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua veja aí que foi distribuído segundo a capacidade de cada servo. Não quer dizer que Jesus, ou esse Senhor aqui da história, desprezou as qualidades deles, né? Ou desmereceu por dar um a 5, outro 2 e outro 1. Não. Cada um tinha uma capacidade que foi dada a ele segundo a sua própria capacidade. Então Deus vai nos conceder dons, talentos, chamados, ministérios, segundo a nossa própria capacidade. Porque Ele não vai dar um ministério pastoral para qualquer um, não vai dar um ministério de louvor para qualquer um. Então vocês que já fazem parte do ministério de louvor, ou coordenação, ou portaria, ou obreiro, diácono, cooperador, se sinta privilegiado,
Porque você não é qualquer. Deus já lhe capacitou, já lhe, louvado seja Deus, Ele já conhece a sua capacidade e já colocou sobre a sua vida algo importante. E o que é que muitos estão fazendo? Jogando na lata do lixo aquilo que Deus lhe deu com tanto amor e carinho. Então, que possamos nós saber ter bom uso daquilo que Deus já nos concedeu. Veja só a história. Onde foi que eu parei? 16. E tendo ele partido, porque recebera 5 talentos, negociou com ele e granjeou ou ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e pediu conta a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te